Olá, bem-vindo a mais um Conecta Analice. Meu nome é Henrique, bem-vinda, Ivone. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje num formato diferente, obrigada Henrique, em dupla, para falarmos das dicas da Avenida Analice Sakatauskas. E também das vielas, né, que é um retrato arquitetônico bem peculiar de muitas cidades, e temos ali na Avenida Analice Sakatauskas, se eu não me engano, 6 delas. Então, para começar, vamos do início. Qual que é o início? Do lado do centro ou do lado do bairro? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Vamos começar do lado do centro, indo em direção ao bairro. Se eu não me engano, o primeiro número da Avenida Analice é o 12 ou o 18, mas começa ali no Universitário, né? Que é um restaurante, bar. E dali a gente segue até o final, que tem uma parte que é uma rua de uma mão única. O Universitário, ele era um bar-restaurante bem cheio nas noites da Analice, né? Porque tinha faculdade ali, não tinha? Ah, sim, é verdade. Já falamos aí de memórias, né? A Unifiel, por muito tempo, ocupou uma grande quadra ali. Parte desse terreno está sendo construído a nova sede da Câmara Municipal. E a outra parte, muito provavelmente, daqui para frente, a gente vai ver algum prédio residencial ou comercial, certamente. Era uma faculdade de Direito, né? Sim. Era a Fiel de Direito, né? Lá. Sim, a Unifiel, campus de Direito. Muitos advogados, né, se formaram ali naquele campus, né? Eu conheço vários que são formados ali na Unifiel e também depois quando eles migraram para a Viliara, mas aí também em outras disciplinas também, né? Administração, enfim. Mas a Unifiel, como direito, foi sempre ali naquele ponto. Inclusive, movimentava muito aquela primeira quadra da Avenida Analice, que tem essa característica mais boêmia. E inclusive se algum advogado que se formou na Unifiel estiver ouvindo a gente, deixa um comentário aí no YouTube ou no Spotify e conta se ia no Universitário, né? Sim, porque realmente as noites de quinta, sexta-feira, muito movimentada por lá. E aí eu vou para essa primeira quadra par para falar da minha dica de estabelecimento. Quem aí conhece a Peixe Godoy? É um restaurante de frutos do mar que fica ao lado da Drogamed, que é a minha farmácia favorita do bairro, e também fica ao lado do primeiro posto da nossa avenida, que é o posto BR, e lá está a primeira viela. É a Antônio Borello, né? É a viela Antônio Borello. Essa viela é bem residencial, né? Tem bastante... É uma das vielas mais estreitas que a Analice tem, né? E tem bastante casas ali. Mas eu não lembro muito bem dela. Acho que, para além das casas, não tem muita coisa naquela viela, né? Não. Ela é uma das mais residenciais mesmo. Ela é bem estreita, né? E ela interliga a Analice com a rua João Brícola, que fica já mais acima, mas é uma importante ligação. Inclusive, voltando um pouquinho, né? A primeira rua que atravessa a nossa avenida é a Diogo Pires Correia, que é uma subida que ainda tem bastante residências e que interliga com outra importante avenida do bairro, que é a Avenida Santo Antônio. Dá pra ver bastante carro ansioso pra entrar nessa rua quando a gente passa por ali, porque tem que esperar os carros que vêm do centro, que estão passando pra entrar na Analice, terem alguma cortesia de parar pra alguém entrar nessa Professor Diego Pires Correia, né? E é o acesso a Santo Antônio. Eu já morei nesse trecho da Santo Antônio, que tem até aquele cartório... Aquele prédio espelhado, meio vinho, Sim. né? Que tem cartório ali, eu costumava ir ali também. E essa viela Antônio Borello, a rua anterior a ela, né? A Paulo Emídio Pereira, eu subia bastante para virar justamente na João Brícola que você mencionou, para pegar na Santo Antônio, né? Então é onde se liga essa também grande avenida de Osasco, né? A Santo Antônio, com a Analice, só que de maneira bem discreta, né? É engraçado que é uma avenida bem grande, bem importante de Osasco, mas ela não tá conectada tão diretamente com a Analice, né? Ela tá conectada de uma maneira bem indireta, assim, até tímida, e justamente nesses trechos que a gente tá comentando aqui, dessa primeira quadra. Sim, e esse é o lado par, né, que a gente está falando do início da Analice. Porque o lado ímpar, primeiro é uma praça, que, deixa eu ver aqui na minha colinha,
o nome dessa primeira praça é a Praça Manuel Júlio Baltazar, que ela tá colado na UBS, né? Que é a Maria Goretti, que é onde nós nos vacinamos, passamos em médico, onde eu fiz meus pré-natais. Então, desse lado começa com uma praça que, inclusive, na frente dela tem um estacionamento, né? Que é muito concorrido para estacionar ali também. E qual que é a próxima quadra do lado par? Inicia-se no Hortifruti. Nessa quadra que inicia na rua Paulo Emídio e vai até onde tem uma padaria, na próxima esquina, que é a Michael Kalim. Qual que é a sua dica dessa quadra, Henrique? Deixa eu pensar aqui, mas eu ia antes fazer uma dica também da quadra anterior, que você citou. Você citou o peixe Godoy, né? Eu nunca comi no peixe Godoy, é bom, ó? Bom. Mas eu costumo... Eles têm um cardápio, assim, bem diversificado, desde para quem gosta de só um filé de tilápia para outros preparos mais refinados. Eu vejo que no almoço lá é bem disputado, né? Tem um movimento muito grande. Acho que também porque, querendo ou não, muita gente do Bradesco vem para Analice nesse horário de almoço, justamente para esses restaurantes na primeira quadra, né? O próprio Universitário, que você mencionou agora há pouco, mas o Peixe Godoy também acho que deve receber bastante cliente que vem do Bradesco. Sim, tem um movimento bem grande ali naquelas primeiras quadras dos funcionários, né? Da Cidade de Deus, como a gente costuma chamar, porque é próximo, né? Bem facilita. E mais para frente, né? Vai ter muito mais pessoas circulando naquela quadra, que é o pessoal que trabalha na Câmara Municipal quando eles migrarem para esse novo endereço, né? É um público que logo mais estará na Analice Sacatauskas. É uma invasão de engravatados ali no meio-dia. Sim. E do lado também tem um lugar que eu passo, não, quer dizer, que eu paro para jantar, vez sim, vez não, que é o mexicano, né? O Puerto de México, que fica também ali do lado da Peixe Godoy, praticamente. É um pouquinho antes, e é um restaurante, assim, que de vez em quando também eles têm a performance do pessoal, né, quem aí não se lembra do Chaves, do Kiko, né? Então, assim, muitas vezes eles estão performáticos lá, né, recebendo os clientes. E quem gosta de comida mexicana, fica aí a dica, porque é um bom restaurante. Inclusive, é uma das unidades, porque eles têm outras, se eu não me engano, se eu não me engano, em Alphaville tem outra unidade deles. Não sei se tem outras cidades, mas é um excelente estabelecimento para quem gosta de taco. E qual outra comida que você come lá, Henrique? Eu como a quesadilha, acho que é assim que fala. Que é tipo um negócio de queijo dentro, é tipo um queijo quente, só que mexicano. Sim, e o meu irmão é vegano, então, assim, pra quem Não, vegetariano. Vegetariano, desculpa. Isso, tem bastante opção pra vegetariano lá. Tem bastante às vezes opção. É difícil de encontrar, assim, em bairro, né? Na Analice mesmo, que eu saiba, assim... Só os omeletes na hora do almoço. É isso que eu ia falar, a opção de omelete. E lá, né, já tem pra vegetariano e veganos também deve ter. Possivelmente. Mas já indo pra essa outra quadra que você tá mencionando... Aí eu vou... ali tem muito bar, né? Então é uma parte mais boêmia. E assim, daria pra se perder citando um a um os bares ali, né? Sim. E tem mas acho que o mais conhecido é possivelmente o Bar do Viola, né? Que tá ali há muito tempo e sempre com a mesma cara, assim. Até uma coisa engraçada. Se eu for no Bar do Viola hoje, ele parece que é o mesmo Bar do Viola quando eu passava em frente quando eu era criança ali. As mesmas figuras. As mesmas figuras. O mesmo atendimento. O ambiente é o mesmo também. Sim. Acredito que até a decoração, os quadros, ou a não decoração, porque é um bar simples, mas é um bar, assim, que tá na memória nossa, né? E de muitos ali do bairro. Quem que não conhece o Bar do Viola? Eu só não começo a contar histórias aqui, senão eu vou me perder. Tem muitas. Nessa quadra aí, par, a minha dica é de um brechó, sim. E eu adoro o nome dele, que é Bendito Achado. Eu curto brechó, eu acredito que é uma forma consciente de você comprar roupas, né? Lavou, colocou no sol, já renovou a energia e eu já fiz vários achados. Então, a minha dica lá é esse aí, se eu não me engano, deixa eu até que anotei aqui, ó. Fica no 182. E também uma outra dica que é um pouco antes, é na 154, que é a Ótica Morita.
Minha mãe faz óculos lá desde que a utilizar, eu também já fiz lá, mas assim, eles atendem assim, muita gente do bairro, não só ótica, eles são relojoaria, então se você tiver algum relógio, alguma peça, né, que eles também fazem um conserto, então é bem, bem antigo, eu acho que desde que eu ando pela Analice, isso já faz mais de 30 anos, a Ótica Morita tá ali. A Morita é tipo, todo mundo do bairro vai lá, e se alguém fala, vou fazer meu óculos em tal lugar, aí falar isso pra alguém que mora ali no bairro, mas por que você não vai no Morita? A pessoa fica até meio indignada de, como assim? Porque realmente, ele todo mundo, acho que, sei lá, 80% do bairro que usa óculos deve ter feito ali no Morita. Sim. E aí, vamos lá para o outro... Antes só você citou o brechó, né, o Bendito Achado, vale dizer porque, assim, de uns anos pra cá, questão de brechó, assim, apareceu muito brechó e apareceu muito brechó também, às vezes, com achados que também, por serem achados, são às vezes meio caros, né? A gente, às vezes eu ia em brechó que o preço estava mais caro que na loja. E não é o caso do Bendito Achado. Lá eles têm um preço realmente bem em conta, bem justo, assim. E eles realmente selecionam as peças, então é sempre legal ir lá e conferir o que eles têm. Sim, e tem também para o público masculino, para o público feminino. Esses dias eu passei lá com o meu filho, ele comprou 2 camisetas, eu também comprei uma blusa. Então tem vestidos, tem calçados. Eu já encontrei até livros lá nesse brechó, que eu achei bem, bem interessante, né? Então é um meio que tem de tudo. Sim, visitem se não visitaram ainda. Acho que tem pessoas que têm medo de entrar em brechó assim e começar a olhar e ver que tá caro, coisa do tipo. Mas também o atendimento lá é bem legal, eles te deixam bem à vontade pra olhar e vocês vão ver que o preço é bem justo. Experimentar até o calçado, né? Tem como você experimentar. Agora, a quadra de frente, né, que a gente tá falando, é a primeira do lado ímpar, que começa com uma praça, né? Então tem a UBS... E ela começa na UBS e termina... Na verdade, nem termina, né? Porque já encontra com a Rua José Cid Stella, que é onde está o supermercado Sorocaba. Que também, queira ou não, é uma referência. Vou no Sorocaba. O Sorocaba ao lado de tal. Porque tem muito isso, né, Henrique? Eu acho interessante. Às vezes você não lembra o nome da rua. Uhum. Você dá uma referência de algum estabelecimento. Você tá falando da Osório de Andrade? Não. Por exemplo, você sai da UBS, você caminha, aí você vai chegar no supermercado Sorocaba. Ali é José Cid Stella, não é? Que é aquele primeiro cruzamento que tem uma nova praça e que se divide. José Cid Stella? Onde que é essa? Tá, verdade, aquele trechinho. Aquele trechinho é José Cid Stella. Verdade, não é, eu sempre acho que ali é a Analice ainda. Todo mundo fala, vou no supermercado Sorocaba, que é na Analice, mas na verdade não é. Mas pra gente é a Analice, né? Então, nesse trecho aí, ímpar, um estabelecimento que eu indico, que nem sou eu que sou cliente, mas são pessoas, né, que é minha mãe, que sempre corta o cabelo no Pedro, e o meu marido, que há anos também corta o cabelo, que você tem muita confiança naquilo, principalmente quem tem cabelo curto, né? Ele já conhece o jeito de cortar. Então, ele fica no 202. Então, o cabeleireiro é o Pedro e o nome do salão é Essência Hair. E tem os geladinhos nesse trecho. Verdade. Do avô do meu filho. Seu Amorim, isso. Na verdade, eu não sei se ele já colocou a fachada com o nome do bar, porque até certo tempo atrás, por um bom tempo, ele tinha tirado a fachada antiga, do dono antigo, e colocado e tava só bar. E eu até brinco com o meu filho que eu acho que todo estabelecimento tivesse se chamar só a coisa que ele é. Qual o nome da padaria? Padaria. Qual o nome do bar? Bar. Qual o nome do mercado? Mercado. E eu acho conceitual, acho que ele deveria deixar só bar. Vou onde? Vou no bar. Pronto, não tem nome. Não tem nome. Mas o nome é Geladinho. Ele já mudou de local, mas o nome permanece. Sim, eu acho que quem é das antigas já sabe. Vou no bar, mas já sabe que mesmo que não esteja escrito, vai saber. Justamente. E em frente de Sorocaba também tem uma rua, a Osório de Andrade, né? Que eu acho ela bem curiosa, porque bastante gente para nela pra ir na feira de domingo. É uma das ruas mais estacionadas, ou estacionáveis também, pra ir na feira de domingo, que é a rua que já dá de cara com o Petrolhão, com uma das partes do Petrolhão.
Ah, sim, e antes dessa da Osório, Henrique, tem a Yes Grãos, que também eu sou verdade. muito cliente da Yes Grãos, e ao lado tem uma das vielas. Que essa é uma viela que talvez passe despercebido por muitas pessoas, porque eu já passei nela, eu acho que ela não tem, se eu não me engano, nenhuma residência, é mais o comércio, a não ser que tenha perto lá do Petrolhão. E o nome dessa viela é Ernesta Maria da Conceição. Mas ela é bem curtinha, né? Bem estreita também. Sim, é uma viela, inclusive, que conecta com. Eu costumava pegar ela pra ir na igreja que fica pra trás do Petrolhão, né? A Gorete. Ah, sim. Que é uma- Inclusive que nomeia a UBS, né? Verdade. E é uma viela que dá pra essa parte do bairro que é atrás do Petrolhão, que é quase meio que labiríntica, assim. Tem ruas bem estreitas que parecem vielas mesmo, né? Até uma das ruas laterais do Petrolhão, que é o campo, né? Pra quem não sabe, um campo de futebol que tem ali, é a rua Alonso Ferreira da Silva, que com muito esforço dá pra passar um carro ali. Ela é bem estreita mesmo, qualquer pessoa que vê de longe assim, acha que é uma viela também. E essa viela conecta com esse labirinto que tem atrás do Petrolhão, como eu gosto de falar. E também leva a uma das igrejas do bairro, né? A comunidade Santa Maria Gorete. E é interessante você falar do Petrolhão, porque o nome dessa avenida, que é o primeiro cruzamento da Analice Sacatauskas, porque tem chama-se Avenida Monte Ararate. Em uma esquina tá o Bar Pereiras, que por muitos anos foi Flor de Acácia. Eu acredito que se a gente pesquisar no Google ainda vai aparecer Flor de Acácia. E na outra esquina tem uma das barbearias da avenida, que é uma unidade da Morales. E ninguém conhece, assim, pelo menos do nosso círculo, como a Avenida Monte Ararate. Porque você fala a Rua do Petrolhão. É. Às vezes você não fala nem a avenida, você fala a Rua do Petrolhão. Exatamente. Que é inclusive passa ônibus ali. Acho que é uma única linha de ônibus que passa ali. Sim, ele vem como. Ele vai para o Padroeira. Aham. Quando ele sai da Viliara e vai como Padroeira. Se eu não me engano, é 030, uma coisa assim. É algo assim mesmo. E ele desce lá pela C Costa e ele desce uma rua, acho que passa um pouco da Júlio Mesquita e entra ali e vira. Realmente eu acho que é Isso. a única linha de ônibus que passa por ali. Eu costumava chamar de a linha dos velhinhos, porque como ela ia pelo bairro, ela pegava bastante idosos indo pro centro. E também porque, eu não sei se ainda tem, mas eu acho que não, porque mudou muito, né, os pontos de ônibus, Henrique, porque assim, muita gente pegava esse ônibus, quem mora até no Bela Vista mesmo, mas ali perto da Júlio Mesquita, para descer no postinho, como a Sim, gente chama. verdade. Minha Mas sogra mesmo, que mora lá próximo ao cemitério Santo Antônio, lá em cima no bairro, não o Santo Antônio do Centro. Essa linha de ônibus passa na rua que ela mora e quando ela vem para o BS, ela utiliza essa linha de ônibus da antiga CMTO, se eu não me engano, né? Eu nem sei se ainda é CMTO. E ainda existe sim essa linha, ainda passa esse ônibus lá. E qual o nome do restaurante que você falou nessa esquina? Flor de Acácia. Flor de Acácia é onde tem espetinho de noite? Sim, agora é Pereiras Bar, né? Essa nova direção tá desde o ano passado, se eu não me engano. Até porque o antigo dono do Flor de Acácia já estava realmente um senhor. Muitos anos ele foi lá. Então, acredito que chegou a hora de passar o bastão. E talvez nessa troca não tinha alguém da família para perpetuar o negócio. E aí foi vendido o ponto, como a gente chama, né? Agora é Pereiras Bar. Então, tem espetinho à noite. Uhum. Tem também uma excelente feijoada, quarta e sábado. Então, vale a pena. É um dos restaurantes, assim, que tem bastante. Inclusive, agora, nessa nova direção, eles colocam... Sexta-feira, uma vez eu passei lá, várias mesinhas, assim, na calçada. Tem um público frequentando ali. Sim, tem sempre um público de noite assistindo o jogo, quando é quarta também, quinta-noite, que eles passam um jogo lá de futebol, e com os espetinhos, né? E o almoço é muito bom. Eu almoço lá de vez em quando, e recomendo a omelete, que é deliciosa. Eu costumo não gostar de omelete de lugares, de restaurantes, mas a de lá eu gostei. Eu fui lá a primeira vez porque eu tava passando pela Analice, e eu encontrei um amigo meu de infância, e aí a gente começou a conversar, e ele falou, já almoçou? Aí eu, ainda não. Aí ele recomendou justamente, acho que ele até falou, vai no restaurante do japonês, que ele chamou assim lá, né?
E ele falou, lá é excelente a comida. E aí era a hora do almoço, aí eu falei, então já que ele recomendou, eu vou parar. E aí foi a primeira vez que eu comi lá e desde então tenho voltado sempre. Ah, que bom. E é bem generosos os pratos. Sim, sim. Eu já comi lá várias vezes, então assim, bem generoso. Eu mesmo não consigo comer. Então assim, quem come pouco, assim, dá até para dividir, né? E economizar com a refeição. Que também não é um preço muito caro, né? Isso é importante dizer, né? Sim, Também sim. que são, pelo menos, quando todos os pratos que eu vejo não é nada muito caro. Não, um preço bem justo também. Agora, Henrique, tem uma outra quadra que é super pequenininha, que começa ali na esquina da Monte Ararat, tem o Morales e, se eu não me engano, sei lá, uns 5 estabelecimentos só. Daí tem uma loja de tintas na esquina, né? Então, assim, e tem... a minha indicação é justamente a banca de jornal, que é a única banca de jornal viva ainda da Avenida Analice. Sim, sim. Você lembra o nome é um senhor, né? E a filha dele que trabalham lá, não é? Sim. E eu acredito que isso faz muito sentido, porque ele já é aposentado, tudo. Então, ele não fica o dia inteiro, né? Normalmente. Eu não lembro o nome dele, mas da última vez que eu passei lá, eu fiquei lá, sentado, olhando, trouxe uns livros. E ele ficou muito feliz, assim, com... a atenção que você dá, porque ele compra jornais também, né? Então, ele abre, inclusive, aos domingos, justamente para aproveitar o público, né, da feira. Então, vale a pena, né, ir lá e garimpar, assim, uns livros que ele tem lá. Revistinhas também, eu trouxe da Turma da Mônica. E tem bastante livro também, né? A gente sempre pensa em revistas e jornais, em bancas, mas eles têm bastante livros lá nas prateleiras. Livros mais antigos, assim, mas é quase uma mini sebo também, se você olha para a parte dos livros. Sim, mini sebo mesmo, muito interessante. Depois, em frente tem um outro posto, que agora eu não vou me lembrar o nome, porque já mudou de marca, vamos falar assim, né? Nem sei se fala marca, mas assim, já mudou de bandeira que fala, eu acho que posto. Várias vezes, então eu não lembro. Mas eu sei que dentro normalmente dos postos, né? Tem alguns estabelecimentos também. Se eu não me engano, lá tem uma barbearia também. Sei que no primeiro do posto BR tem uma barbearia. E eu não sei qual outro estabelecimento mais tem. E aí você segue nessa... segunda quadra, vamos chamar assim, do lado ímpar, e vai até, outra dica que eu dou é da MC Tintas, que fica na esquina, que eu sempre acho que é viela, mas também é uma passagem. Você lembra que tem a MC Tintas e do lado tem a Kimura, Odontologia? Sim, é uma viela que não tem nome. É viela? Será? Ou é sim. Passagem? Não sei. Não tem nome, né? Não tem nome. Quem souber, mande aí as dicas pra gente. E não tem nada, assim, porque vielas geralmente tem casas, né? Ou entradas laterais para casas que são da rua, de um lado ou de outro da viela, mas essa viela realmente não tem nada, dá para considerar só uma passagem mesmo. A única coisa que dá para você ver, além de muros, quando você passa por ela, é uma área justamente da Tintas MC, eu acho que é uma área mais abaixo, que tem acesso para essa área também, ali por essa passagem. Mas fora isso, não tem nada ali. E essa passagem, ou viela, conecta a Analice com a José Cid Stella, né, que você estava mencionando como a rua do Mercado Sorocaba, né? Que muita gente ainda chama de Tilqui, porque tem isso, né? Às vezes... Quando tem um nome antigo, as pessoas às vezes seguem usando, né? Por exemplo, mesmo que mudou. Então, é Sorocaba já há muito tempo, né? Mas, principalmente nos primeiros anos sendo Sorocaba, eu lembro que as pessoas continuavam a se referir ao mercado como Tilqui, porque era o antigo nome, né? Por exemplo, na Secosta, se amanhã mudasse o nome do Sakai para Sorocaba, as pessoas iam continuar chamando de Sakai por um tempo. Mas, enfim... E aí tem a José Cid Stella, que é curiosa, né? Que desse lado ímpar é o trecho mais residencial da Analice, porque ao longo da avenida ela tá meio que de costas para Irante Sanazar, né? E esse é o momento onde o lado ímpar dela tem uma rua mais de bairro assim, e não uma avenida muito grande e movimentada como é a Irante Sanazar, né? Então, José Cid Stella meio que fica entre a Analice e a Irante Sanazar. É curioso, porque é uma rua bem tranquilinha, assim. Sim. Né? E essa passagem do lado da MC Tintas e do dentista justamente conecta com a
José Cid Stella. Eu lembro que eu andava pela Analice quando eu era criança, eu entrava nessa passagem porque de frente pra ela tinha uma casa onde tinha uma senhora que vendia geladinhos. Sim. É tão interessante porque tem uma outra passagem que eu não sei também se é viela, que sai da José Cid Stella e vai para Irã de Sanazá, que é tão pequena quanto essa passagem. Mas lá eu acho que já tem algo mais residencial. Porque essa passagem aí realmente é só porque do lado da Analice são 2 estabelecimentos comerciais e do lado da José Cid Stella, se eu não me engano, são 2 sobrados. Por isso que é apenas muro, não tem aquelas residências como temos em outras, né? Essa viela que conecta a Cid Stella com a Sanazar é a viela João Inácio da Silva. E aí, já voltando para o lado par novamente, que tem uma rua que é a próxima. Nós não falamos. Em frente ao Sorocaba é a segunda praça da avenida, que é a Praça Pedro de Vecchio. Inclusive, as praças estão precisando de, assim, muitas manutenções, né? Precisam de lixeiras nas praças, assim. Realmente precisa de mais cuidados as nossas praças da Avenida Analice. E aí eu já quero pegar o gancho para a terceira... vou até pular algumas quadras, mas para a terceira praça da avenida, que é o começo da feira, que também é esquina com a José Cid Stella e esquina com as 2 torres, né, que é o novo prédio residencial da avenida, que nessa, e também ao lado do primeiro prédio comercial, que é o Ubatuba. Tínhamos lá mais árvores. E recentemente cortaram 4 árvores lá, tá só o tronco. Então, assim, eu até preciso selecionar, porque eu tenho fotos do início do nosso projeto nessa praça, bem arborizada, e agora você tira a foto, fica um buraco lá. Eu não entendi por que cortaram de forma tão cruel, eu diria. Talvez deve ter sido necessário, não sei se por causa da fiação, dos novos postos que colocaram por causa do prédio, mas eu fiquei extremamente entristecida com o corte dessas árvores. Eu sempre fico triste quando vejo árvores sendo cortadas, não só na praça, mas também naquela rua, a Rua Ângelo Francisco Pregnolato, cortaram também 3 árvores lá na esquina dela com a Prefeitura de Sanazar. Onde hoje é o Super Big? Então, isso, em frente ao Super Big, também tinha 3 árvores grandes lá e cortaram. Se a gente piscar o olho daqui uns anos, não vai ter mais nenhuma árvore. Uma árvore na Alice. Fabricando bom ar pra gente respirar no bairro. E Osasco é uma cidade, no calor a gente sofre muito, porque principalmente nessas regiões mais densamente povoadas, porque passa muitos carros, caminhões, ônibus, e realmente a quintura é muito grande. E sem árvore aí vai ficar cada vez mais quente. Mas voltando, Henrique, vamos caminhar. Nós estamos caminhando aqui. Você falou nessa José Ângelo Francisco Pregnolato, que é justamente a esquina da Analice, com a Irã de Sanazá, que cruza a José Cid Stella, né, e vai. Ou então você, quem tá vindo da Irã de Sanazá, sobe e vai dar na Rua Dirce. É interessante que, assim, nesse trecho, saindo da Kimura e chegando nessa esquina, também tem muitos comércios. Pet shop, tem oficina, não só na parte térrea, também como na parte que você sobe as escadinhas, tem muita coisa para descobrir. Nesse trecho aí, a minha dica é o Reabilita Pilates, que eu conheço, né? É um estúdio muito, muito bom, que é de fisioterapia também e pilates. E também no 549, que eu já sou cliente de carteirinha para levar celulares para arrumar. É verdade. E eles têm um preço bem justo, na verdade. É até impressionante. Às vezes eu fico... Não, você não quer cobrar um pouquinho mais caro? Porque tá principalmente, eu morava próximo ao centro de Osasco, né? No Campesina. E eu costumava levar celulares, eletrônicos em geral para arrumar lá no centro. E era sempre um preço bem alto, assim, mesmo pechinchando, né? Eu perguntava o preço em uma e em outra, eles percebiam que eu tava vendo o preço, abaixavam e tudo mais, e é sempre assim um preço mais salgado lá no centro. E nesse que você citou, como que é o nome lá mesmo? Lá chama WM Cell.
que é conserto de celulares, né? Isso. E eles fizeram até uma reforma recente, que é um espaço pequeno, mas assim, bem... Somos atendidos muito bem lá. E aí tem não só o conserto, tem os acessórios também, como eles vendem, carregadores, capa de celulares, enfim, Sim. tudo relacionado a esse universo de celulares tem lá. E tudo num preço bem barato mesmo, assim, eu até acho incrível, comparando novamente com o quanto era cobrado quando eu ia em lugares semelhantes no centro. E também eles vendem acessórios a um preço acessível e eles também arrumam num prazo bem bom também, assim, né? Sim, eu já estive lá algumas vezes, né? Porque o meu filho caçula é mestre em quebrar celulares. E aí, estando lá aguardando para ser atendido, eu vi também um senhor, né? Ele falava, olha, eu só tenho esse celular e eu preciso me comunicar. Você consegue fazer para hoje? Então, eles fazem um esforço para te atender com brevidade. Isso é muito bom. Então, assim, a outra dica também é bem na esquina, que é a Lua Nova, né? É um estúdio de yoga, é muito bacana. Quem passa lá e olha, eles estão acima da Contabilidade Luna, que é super antiga lá também, e é azul, então assim, azul com amarelo. Então, se você precisa de yoga, vá lá, porque as meninas lá são feras. Inclusive aqui nesse trecho, a gente tem 3 que a gente já fez episódios, né? Ah, sim. Que é o do yoga. A gente também falou com a Natane em relação a Maria José, né? O Bazar Maria José. E o Reabilita Pilates, né? Sim. E, assim, eu acho que esse trecho é meio que o coração da Analice, né? Porque é o trecho mais denso, assim, no sentido de tem mais pessoas circulando, mais negócios também. Você até falou, às vezes tem negócios também no segundo andar dos imóveis, né? Então, acho que é onde você mais encontra coisas, assim, movimento de pessoas da Analice todo dia, né? Inclusive aí também, Henrique, no meio desse trecho aí, já do lado par, né, falando do Bazar Maria José, que também é um lugar, sabe aquele lugar que tem de tudo um pouco? Lá você encontra de tudo. E também é um dos estabelecimentos mais longevos da avenida, que nós nos lembramos desde que nós éramos, né? Eu adolescente, você já nasceu ali naquele bairro. E tem uma viela também, que até tem um grafite escrito Viela Gourmet. Não sei se ainda tem alguma coisa de gourmet lá, o que eles oferecem. Mas essa viela aí, Henrique, ela já é Luiz Leão Harduim, não sei se assim se pronuncia. Mas ela interliga a avenida com a Rua Maria Delfino do Espírito Santo. E ela já tem bastante residências. Aí no Google... E um alto, assim, né? Sim. Haja perna para subir. E no Google essa viela tá como Rua Luiz Leão Harduim, mas todo mundo sabe que para além de viela, para além de não ser uma rua, nem viela é, porque é um escadão, né? Porque esse é o nome da viela, quando ela tem escadas a gente sempre chama de escadão, né? Ah, sim. E nessa rua, né, ou viela, ou no escadão, a gente chama escadão mesmo, ela é um dos escadões maiores que eu conheço. Mais íngremes assim, né? Sim, porque precisa ter perna para subir, mas nesse aí tem bastante moradias. Sim. Esse ponto da Analice é onde, se a gente continua subindo, pode ser pela Dirce Christensen, né? Que é meio que a continuação que a gente citou, a José Ângelo Francisco. É o ponto onde a Analice meio que vira uma paralela com outra avenida importante do bairro do Bela Vista, né? Que é a Avenida Júlio Mesquita, né? Que é uma avenida engraçada, porque ela vai fazendo assim, 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 né? Vai fazendo umas voltas e nem dá pra associar que é a mesma rua. Quando você não sabe, né? Porque ela começa lá num trecho sem saída, que você até morou já lá, né, Ivone, por muito tempo. Sim, morei por muito tempo. E ela termina... Ali é o fim, na verdade. Então ela termina ali e ela começa numa rotatória justamente na Rua do Petrolhão, né? E é uma avenida, assim, muito grande dentro do bairro Bela Vista, e esse é o ponto que a Analice e ela são paralelas, assim. Sim, e tem também nessa avenida a Academia Aquários, né? Que muita gente do bairro já frequenta, é uma referência também, assim, né? Você fala, a Júlio Mesquita, às vezes você não sabe o nome, mas você fala assim, olha, a Avenida da Aquários. Tem muito isso, né? De você relacionar os locais por algum estabelecimento, ou alguns, né? Então, na Júlio Mesquita, eu sempre vou lembrar que é a Avenida da Aquários. Sim, e indo para essa rua que, como eu disse, continua a Ângelo Francisco, né?
que é a rua Dirce Christen, ela era, a gente chamava ela, tendo isso que você acabou de falar como referência, de Rua da Padaria, porque é onde tinha justamente uma padaria de esquina, né, que recentemente até a gente viu placas de reforma, abriremos em breve, só que aí, de repente, meio que parece que desistiram da ideia, ou não foi pra frente, porque continuou fechado e tiraram as placas de em breve, porque é uma padaria que existiu ali por muito tempo, Muitos fechou, anos. e acho que nenhum novo dono botou a ideia pra frente ainda. E também tinha uma banca de jornal ali, né? Sim. Na verdade, a banca em si ainda tá Ainda lá, tá né? lá na calçada. Porque tem outra banca na Analice, em frente àquela outra padaria que fica na esquina, em frente numa esquina um pouco depois do Sorocaba, tem uma padaria que também tinha uma banca de jornal. Que essa banca de jornal da frente dessa padaria fechou há mais tempo do que essa outra que é na frente dessa padaria que tá fechada agora, né? E essa daqui, inclusive, eu lembro, era um casal que trabalhava nessa banca de jornal em frente a essa padaria da Dirce Christen, da esquina da Dirce Christen, que era um casal que trabalhava lá, né? E eles ficaram lá por muitos, muitos anos, assim. Desde que eu nasci, eu vi eles lá. E acho que eles fecharam, se eu me lembro bem, eu não sei se foi em ocasião da pandemia, mas acho que não. Acho que foram alguns anos antes, acho que 2018, 2019, que eu vi fechando já. Mas, enfim, se alguém souber, também deixa nos comentários. E o casal dessa banca eu ainda vejo todo domingo na feira eles indo fazer feira lá. Talvez eles sejam até moradores do bairro mesmo. Henrique, então na próxima vez que você os encontrar, já pega o contato pra gente trazer eles pra contar essa história. Inclusive, que essa banca aí, ela está bem viva na minha memória, porque nós morávamos ali na rua João Hoffmann, né? Minha mãe morava ali ainda. E eu morava na Júlio Mesquita, trabalhava em Alphaville. Então, normalmente você desceria, ou a maioria das vezes desce no ponto que é próximo a Luiz de Souza. Mas eu descia no ponto anterior, que é perto do Bazar da Maria José, porque eu parava nessa banca uma vez por semana para comprar a revista Recreio e o Kinder Ovo, lembra? Para você e para Bruna. Então, por muitos anos, essa banca foi minha parada obrigatória uma vez por semana. E eu também, já um pouquinho mais velho, eu ia com uns 16, 17, eu sempre ia nessa banca para comprar o jornal Lance. Em especial de domingo, né? Porque era a banca de frente pra barraca de pastel. Como que é o nome mesmo? Que fica mais cheia na feira. Do japonês, que eu não vou lembrar o nome, mas é a melhor barraca, é o melhor pastel de Osasco, de São Paulo, do mundo. É um pastel maravilhoso. E tinha essa padaria e essa banca bem de frente pra essa barraca de pastel, né? O que tornava o movimento ali na feira também bem intenso. Ainda é, mas com essa padaria era ainda mais. Porque muita gente tomava o café e depois pegava o pastel. Comprava um pastel e ia tomar o café na padaria também. Ou levava o pão pra casa, né? Isso. Eu lembro que eu costumava pegar o pastel e também ir já na banca pegar o jornal e ficar lendo ali. Então, era um trecho bem movimentado também no domingo por conta disso, né? Muitas pessoas também iam na banca fazer recarga de celular, mas no final da história dela já, né? Ou comprar acessórios ou coisas do tipo, né? E é uma coisa que tá acontecendo, assim, no geral, né? As bancas de jornal estão meio que morrendo mesmo, né? E estão acabando e tudo mais. São Paulo, acho que eu lembro de ter visto uma pesquisa em 2020. Foi em 2021, na verdade, vendo o impacto da pandemia nas bancas de jornal de São Paulo, né? Que de 2 a cada 3 bancas fecharam no ano de 2020. E pelo que eu observo, de lá pra cá deve ter até aumentado esse número, porque a gente viu muitas bancas fechando, né? Até algumas meio que saindo das ruas onde elas estavam, né? Sendo retiradas, né? Porque às vezes a banca fecha, mas a estrutura continua lá, né? Como é o caso dessa que a gente tá falando. Sim. Mas muitas vezes simplesmente... mas atualmente a gente tá vendo até tirando, ou seja, não tem nem a perspectiva de fazerem um novo ponto de negócio com os espaços das bancas, né? E tende a meio que desaparecendo mesmo as bancas de jornal. Por isso que eu sempre incentivo as pessoas a continuarem frequentando as bancas que ainda tem nos seus bairros, né? Assim, porque às vezes a gente compra coisas muito online ou vê notícia online e tudo mais, mas às vezes também
não vai nos fazer falta gastar um dinheiro no mês com uma banca de jornal só para ter aquilo Manter ainda o presente, né? A negócio, mesma coisa serve para as livrarias, né? Sim. Às vezes a gente se costuma muito de, sei lá, comprar na Amazon, mas também é importante, por mais que a gente pague um pouquinho mais caro vez ou outra, manter vivo aqueles estabelecimentos estando lá e comprando, é claro, quem pode, né? E as bancas realmente estão acabando, e esse é um dos casos, né? E no caso acabou também junto com a padaria, que não reabriu ainda, né? Era um elo de ligação, né? Assim, a padaria, a banca e o pastel, né? Uhum. E eu observo ainda muitas bancas no centro de Osasco. Algumas ainda sobrevivem lá. Acredito que por causa do fluxo. Na Praça Padroeira do Brasil mesmo tem uma. Esses dias eu passei lá com os meus filhos e eles falaram: uau, uma banca de jornal, vai se tornar uma raridade. Sim. Eu tava com uma aluna minha conversando em aula esses dias, é uma criança de, acho que ela tem 13 anos de idade, né? E eu tava falando justamente da revista Recreio, né? E que eu fiz uma atividade, que eu dou aula de inglês, né? Eu fiz atividade com o material da revista Recreio. Aí eu tava contando pra ela sobre a revista Recreio. E ela perguntou, e onde você comprava essas revistas? E eu falei, onde se compra a revista? Aí, esperando que ela respondesse, banca de jornal, né? Aí ela ficou pensando e falou, é aqueles lugarzinhos que às vezes tem no meio de uma calçada? Então ela não sabia nem o nome banca de jornal. Banca de jornal. Aí eu, é isso mesmo, mas como que é o nome disso? Aí ela, não sei. Aí eu falei, é banca de jornal. Aí ela, nossa, sério? E vendia jornal nela? Inclusive ela falou, é aqueles lugarzinhos que ficavam no meio, que existiam. No meio pra ela não existe mais. Porque, dependendo de onde você mora, realmente, uma criança não vai ver uma banca de jornal, né? Se você vai muito ao centro e tudo mais, tudo bem. Mas Cotia, por exemplo, tem pouca banca de jornal, né? Acho que não deve ter nenhuma em Cotia, por exemplo. Eu não me recordo de nenhuma. Então. E ainda falando da Dirce, Henrique, essa rua também faz parte da nossa história, porque na esquina de um escadão tinha uma casa com Nossa, a minha filha sempre tomou sorvete de lá. Lembra que a gente tinha os picolés? E também a casa que tinha um foguete. Isso, essa história é engraçada, né? Porque assim, eu era muito pequeno, então por muito tempo eu achei que retomando essa memória, eu achei que eu tinha imaginado isso. Que eu pensei, como que existia uma casa que tinha um foguete no telhado dela, né? Eu achava que tinha sido uma coisa que a minha mente infantil criou. Mas justamente nessa Dirce Christen que tinha uma casa. Quem souber da história do foguete, ou de quem fez esse foguete, conte pra gente. Porque é uma curiosidade muito grande, né? Tinha uma casa, claro, não um foguete de verdade da NASA que a gente tá falando, né? Mas assim, é um foguete artesanal. Mas era bastante grande. Em especial se você era uma criança, você ficava... Para as crianças era um foguete de verdade. Então era uma casa que no telhado dela, ou em cima... acho que era em cima do telhado, né? Em cima do telhado ficava como um foguete artesanal, assim, que alguém fez, que era realmente grande, assim, mirando pro céu e tudo mais. E eu lembro que isso me fascinava quando eu era criança, porque eu pensava que era realmente um foguete que tava ali pra voar algum dia. Sim. E aí eu sonhava de noite que eu saía de casa de fininho, ia lá, invadia essa casa, entrava no foguete, colocava um capacete de astronauta e saía voando pelo espaço. Eu lembro que eu tinha essas fantasias quando eu era criança. Muito interessante. Nessa esquina da Dirce, inclusive, tem a Tapeçaria Curitiba, que é desde 1984, se eu não me engano. Também é um dos estabelecimentos bem antigos. E ao lado dele ficava a Raio de Luz, porque assim, na avenida... A creche, né? É uma escola creche e uma escola infantil. Na avenida, já teve vários estabelecimentos que fecharam, obviamente, e outros que fincaram raízes ali por um tempo e dali cresceram e migraram para outro local. É o caso da Escola Raio de Luz, onde a Isa e o Arthur estudaram, e hoje eles estão na Irã de Sanazá, que é um espaço maior, precisou ampliar, e hoje eles têm até o ensino fundamental. E também era uma escola marcante ali do bairro, né? E agora é a tapeçaria, você falou? Naquele mesmo espaço? A tapeçaria já há mais de 40 anos está na esquina. Mas era grudado com a tapeçaria. Se eu não me engano, ali é o... Que tem umas casinhas, tinha a tapeçaria, a Raio de Luz, e umas casinhas e um
um restaurante que fechou. E aí tem aquele da esquina já com a Luiz de Souza, que é o mercado do Rubinho. Do Rubinho, todo mundo conhece. Não tem nome também, tá? Mas é o mercado do Rubinho, todo mundo conhece. E por muitos anos a Raio de Luz ficou ali, né? Sim, sim. E depois do Rubinho também tem outro bar de esquina, que também é um restaurante que serve almoço, né? Que é o Bar do Ventura. Exatamente, o Ventura que infelizmente faleceu recentemente, né? Sim, faleceu recentemente. E essa é uma quadra bem curtinha, né? Que vai do Bar do Ventura até a esquina da João Hoffman, que é onde tem uma excelente empresa, que também já veio aqui, né? O Léo, da JBA Engenharia, que a gente sempre passava na calçada e falava, nossa, mas o que tem aqui, né? E eu tive a oportunidade de visitá-los, e é uma empresa que tem um laboratório lá, então, assim, muito interessante o serviço que eles fazem, que não é de construção, eles fazem o controle de qualidade das obras, como, por exemplo, do asfalto, que está aí nas rodovias e nas ruas da cidade. Isso. Bom, a gente tá quase acabando o horário e quase chegando no final da analista, mas acho que a gente vai ter que correr. Depois a gente tem o final da Cidistela, né? E que já dá com a João Hoffman. Onde a gente morou também, já, né? E que dá também com a Carlos Alberto Trevisan e mais lá em cima com a Júlia de Mesquita. Sim, é uma nova interligação. Inclusive, tem um Lava Rápido na esquina, né? Com a da João Hoffman, do lado da JBA, do outro é o Lava Rápido. E em frente, que já cruzando a José Cidistela novamente, que aí eu não sei se é o final ou o começo dela, pelo número. Que é onde está construindo, já na verdade terminaram praticamente, as duas torres, né? Do novo prédio residencial, que vai ter um mall. Então tem uma grande expectativa para quais comércios terão nesse mall. Será que a gente vai ter uma cafeteria ali? Ou até mesmo uma padaria. Sim, precisamos, né, desse estabelecimento aí, porque não tem nenhum local ali próximo para tomarmos um café, sentar, conversar. E aí a gente vai caminhando aí, nesse lado ímpar, né, que fica os dois prédios. Eu trouxe as indicações de Arte no Metal, que fica no 935. Eles fazem, assim, corrimões e outros projetos que você desejar. E eles é uma arte mesmo, eles fazem muita arte ali, muito bacana. Então, um projeto que você deseja fazer, leva até eles, que eles fazem. Ao lado também tem a borracharia do Edmilson, que já perdi as contas de quantas vezes trocamos pneus lá. E chegando mais perto ali é rua, tem um pequeno escadão, mas é rua. Um estabelecimento que eu sempre frequento, tá no 1009, que é o Salão da Maria, que também é bastante conhecido. Exatamente, a rua que você está falando que parece uma viela também é a Rua Conceição de Monte Alegre, né? Isso, que ela interliga também, você desce e você já tá na Irante Sanazá. E tem a Marcos Turbo também, né, Ivone? Sim, não posso deixar, no 1004 tem a Marcos Turbo, que é do lado Par, que é o comércio da nossa família. Mas, Henrique, também tem outros para você citar, que é o lado da Viela. Tem essa Viela é bastante residencial. A Viela do lado João Satai, não é? É verdade, sim, que dá pra Rua Carlos Alberto Trevisan, né? Sim. E ali tem o Marquinhos, né? Tem o Nominão. Entre a Viela tem o restaurante Nominão. E a Boldrin, né? E a Boldrin Pizza. Inclusive, se eu não me engano, tem apenas 3 pizzarias agora na Alice. Que tem uma que ficava próximo lá, o Geladinhos Bar, que fechou, né? Mas a Boldrin já tá ali há muitos anos e é a melhor pizza da Avenida Alice. Sim. E também vale lembrar que antigamente, passa o Lava Rápido, aí tem o 842, que é um prédio que está sendo de reforma, que antes era o Bar do Ceará. Aí tem a Tunoda, muito antigamente, que foi o primeiro emprego da minha mãe. Hoje é a Quadricor, né? A Tunoda era uma imobiliária, hoje é a Quadricor, que trabalha com artes visuais. Nesse trecho aí tem a Sucatas Analice também. E tem outra imobiliária já chegando no final, né? Que é a Caravana. E você tinha mencionado o Lava Rápido, da João Hoffman. Eu fiquei até tentando lembrar agora, porque eu lembro quando eu era criança, eu era fascinado com a arte que fizeram quando aquele Lava Rápido foi inaugurado, que era uma criança gigante segurando um carrinho de brinquedo.
E eu lembro de ter ficado apagada por muito tempo, mas agora eu não me recordo se ainda tá lá ou só na minha imaginação, Não, esse desenho. esse desenho eu acredito Acho que que não tá mais. desapareceu, né? Desapareceu com o tempo. É, Inclusive mudou de direção, né? algumas vezes, Recentemente, esse Lava Rápido, né? Tem também, Henrique, nesse trecho, uma oficina de motos, que também não tem nome, mas é muito antiga. Eles estavam ao lado ali, perto das sucatas Analice, aí eles mudaram para esse estabelecimento maior. Depois da Boldrin, também tem a Ferro e Aço Progressos, que é do alemão, lembra? Verdade. O alemão que tá sempre também acho que ele, como que é? No Ventura. Eu vejo ele sempre no Ventura almoçando também. Sim, a gente se encontra muito, viu, nos restaurantes da avenida. É igual na feira. A feira é um ícone, a gente vai fazer um episódio específico para ela, né? Porque pensa no lugar que a gente encontra, lugar de encontros e memórias é a feira da Analice. Verdade. E, bom, vamos lá. Depois da Viela, então, a gente falou a Boldrin, a Ferro Progresso, vamos andando, já falou da Marcos Turbo. E no 990, ao lado da Marcos Turbo, tem a FAB Analice, que é uma oficina que faz revisão muito antiga. A Marcos Turbo já tem 14 anos, mas muito antes a gente já conhecia a FAB. Sim, e também tem a Baterias Moreira ali também ainda, né? Sim, tem. É uma das unidades. Depois eles têm uma outra unidade que eu não lembro. Eu acho que é no Jardim Veloso. Que eles também são desde 1984. E tem ali a Vidrocel, que é o estabelecimento mais antigo que eu tenho notícia. 50 anos. Eu nasci em 1975. Eles estão desde 1975. E tem um café ali também, não tem? Ou ainda não? Ou não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Já fechou. Ao lado da Vidrocel também tem um estabelecimento muito antigo que, quando eu cheguei na Alice, enquanto comércio, né? Porque como moradora eu já passava lá há muito tempo, que é a JR Carburação, que também é uma oficina, mas que tem essa especialidade de carburadores. Muita gente que é apaixonada, né? Muitas pessoas ainda são apaixonadas pelos carros antigos, que são carburados. Então, eles atendem clientes de Osasco e de muitas outras localidades. E aí, chegando no finalzinho, tem a Tagma também, que já esteve aqui, né? Sim, a Tagma, que é no 1135. E na frente dela, que é o final realmente do lado par da Analice, vamos fazer assim, antes no Farol, tem a Odib, que já foi na esquina anterior, ao lado da Caravana, lembra? Eles verdade. Cresceram e agora, acredito que já há uns 4 anos que ele tem lá. De alumínio, né? Eles vendem tudo para alumínio. Nossa, as pessoas que fazem vidraçaria são muitos clientes deles, pessoas de obras e... Nossa, tem uma infinidade de coisas lá. E aí acabou a Analice. Quer citar mais algum desse trecho final? Não acabou? Tem o trecho que desce da Líbero Carnicelli. Aquele triângulo ali? Porque assim, lá na Marcos Turbo, nós recebemos muitos clientes que vão lá e depois vão na Dunfer. Porque muita gente acredita que acaba a Analice ali, que é onde fica a Odib, a outra esquina que você sobe é a Rua João de Deus. Mas tem um trecho que é só uma única mão, que é de quem tá descendo a Líbero Carnicelli. Ali é o final da Analice. É verdade, a Analice acaba justamente nessa entrada da Líbero Carnicelli, né? Sim, e é um trecho assim que... Na verdade, assim, é importante dizer também que, assim, do Lava Rápido para esse final da Analice, tirando, claro, que tem uma escola infantil, mas é um trecho muito técnico, tem muitas empresas. Como, por exemplo, eu tô citando muito, acho que essa quadra, porque é a quadra que eu estou, que é no 1040, que tem a Tecnoservice, que é uma empresa também que não tem fachada, não tem nome, mas que eles fazem um trabalho maravilhoso, que é de manutenção daqueles cilindros de oxigênio. Utilizados em hospital? Hospital, em eventos, em grandes empresas, como as farmacêuticas, né? E ele tem um prazo de validade, e ou você compra novo, que é muito caro, mas também tem esse processo de manutenção dos cilindros. E ele também, ali ainda sendo analista, tem outra viela também, a José Adilson Silveira, né? Que dá para Irã de Sanazar. Sim, tem a Tagma, daí tem... Acredito que uma residência, tem poucas residências ali, né, naquele trecho. Acho que teria umas 2, 3 casas. Essa é uma viela que nem sequer
dá para ler o nome da placa, de tão desgastada que tá com o tempo. E eu também já ouvi relatos de que ela é muito escura durante a noite, já muitas pessoas foram assaltadas ali. Então, é preciso, né, revitalizar as vielas da nossa avenida. Sim. E aí tem um último trechinho aí, Henrique. Deixe-me ver qual que eu trouxe desse trecho desconhecido de muitos. Aqui no Google tá mostrando dois restaurantes, Assados do Zé e Santo Peixe. O Assados do Gé, Que às vezes tá desatualizado. Pode estar desatualizado, pode ser alguma coisa nova. Aham. Santo Peixe tem Aqui o sim. Assados do Zé é na João de Deus já, não é na Analice, na verdade. E Santo Peixe tem nesse trecho justamente, né? Tem nesse trecho do lado par. E tem a Danfer, A Danfer também, que é no já... 1221. Eles fazem uma manutenção hidráulica de peças de motores e de máquinas. Temos também o Espaço Marques, que é um salão de festas, ao lado da Danfer. Não sabia. Passou por uma reforma o ano passado, eles fazem muito casamentos, debutantes. E se eu não me engano, na frente dele tem um outro salão de festa, alguma coisa Sol. E na esquina desse lado do parque... Estrela do Sol? Isso, Estrela do Sol. E na esquina tem uma funilaria, se eu não me engano. E na outra esquina tem a Lutec, que é uma empresa de parafusos, ferramentarias, póricas. Nossa, tem muita coisa lá. E agora sim, terminamos a Avenida Analice Sakatauskas em menos de 1 hora. É uma avenida... avenida... falar de tudo, é claro. Não deu. Senão ia passar muitas horas. Essa é uma primeira série de dicas, né? Mas eu não posso esquecer também, nosso primeiro ponto comercial foi no 1061, que era do lado ímpar, que é ao lado do Braga Serralherias. Bragas Esquadrias, né? Que eles mudaram a nomenclatura, que também estiveram aqui, a Paloma, Braga. E é muito antigo, porque eles assumiram... Acho que há mais de 10 anos a serralheria. Mas aquela serralheria estava lá com um antigo dono desde que eu me conheço por gente em Osasco. Sim. E quem sabe a gente, daqui a 1 ano, não faça um episódio de novo assim e repare se alguma coisa mudou, o que foi e comente, né? E as novidades que chegarão, trazer, né? Porque não só o prédio, tem na frente dele esse 842 que está em reforma. Verdade. Onde era o lado a raio de luz também, que eram... Lembra aquelas casinhas? Também, né? Tudo quebrado, então assim, já tem a placa de aluga-se, inclusive, então é um novo ponto comercial que vai ser ali. E, Henrique, para finalizar, você lembra de algum estabelecimento que já existiu e que não existe mais na Analice? Sim. Aproveitando que a gente chegou no final dela, perto de onde foi o primeiro ponto da Marcos Turbo, tinha uma icônica Bomboniere. Nossa, a Bomboniere. A Bruna, inclusive, ela, bem formiga, né? Que ela sempre gostou muito de doces. Ela sonhava, quando eu nem tinha comércio ali, nada. Ela era pequena, passava ali, ela falou: eu quero ter uma Bomboniere. Ia falir, obviamente, porque ela ia comer todos os doces. Aquela Bomboniere era uma... Porque assim, nos anos 90... existiam muitas bombonieres, né, por Osasco, lembra? Eu não me lembro de nenhuma mais agora, no momento. Não, sim, na C Costa tinha uma naquela rua que seguia depois da João Hoffman, aí tinha a Praça São Gabriel, e numa rua mais pra cima, quase chegando no Colégio de Independência, tinha também uma bomboniere, tinha algumas bombonieres, eram estabelecimentos clássicos que meio que não existem mais também, né? Sim, porque existem doces, né, doces... Tudo que a gente chama, assim, no nosso nome popular, tudo que é besteira que você não pode comer, você encontra numa bomboniere. Mas pode ter coisa saudável também. Mas assim, existem lojas de doce atualmente, mas não nos moldes que eram essas bombonieres clássicas, né? Porque vendiam doces mais, às vezes, também... típicos, né, e sem marca, assim, por assim dizer. Vendia sorvete, né, aqueles sorvete de bola que eles faziam na hora, na casquinha também, né, então era um espaço diferente as bombonieres como eram antigamente, né, não eram só... Hoje em dia as lojas de doce vendem mais só os doces industrializados mesmo, os pacotes lá, e não tem essa questão do sorvete de massa ali nas geladeiras grandes, né, então era uma coisa nostálgica também dos anos 90, as perto bombonieres. Daquela banquinha que era nessa esquina da Dirce, ali tinha, lembra?
uma sorveteria. Também é que verdade. tinha esse sorvetinho da nossa memória, que é aquele sorvetinho na casquinha. Também na que tem máquina aquela máquina, eu lembro até que Aham. roda e você escolhia groselha, morango. Sim, que alimentava muitas abelhas Sim. da região. Bom, nós estamos caminhando para o final. Agradeço e convido todas as pessoas a enviarem suas dicas da Avenida Analice e das proximidades, porque nós iremos divulgar no nosso canal. O projeto tem esse objetivo, né? De te convidar a olhar o entorno. É tão bom quando… Eu já escutei várias vezes isso e eu acredito que a gente está cumprindo o objetivo do nosso projeto, que é isso. Nossa, tem isso na Analice, eu não sabia, descobrir através do Conecta. Aham. É isso mesmo. Então, e não esqueçam de comentar também, tanto no Instagram, no YouTube, no Spotify, e em especial se lembrarem de alguma história ou até de algumas das perguntas que fizemos, né? Por exemplo, quem fez aquele foguete? Sim. E sobre o casal também da banca, né? Verdade. Não existe mais a banca. Por que fisicamente ela tá ali? Se existe… Não sei se é a prefeitura que tem que tirar ou eles, enfim, a gente não sabe. Mas conhecer a história, porque o projeto Conecta Analice é para conhecer a história dos comércios, empresas, profissionais e também dos moradores, né, do nosso bairro. É isso Agora, aí. Henrique, não vou deixar você escapar, porque você está devendo 2 dicas de livros. Eu e meu irmão gostamos muito de ler, então a gente traz essas dicas como um estímulo para as pessoas também, né? Cultivarem o delicioso e aprendiz hábito da leitura. Achei que ela ia esquecer, mas ainda bem que eu trouxe, então. Eu trouxe 2 dicas de livro, na verdade, de autores argentinos. Que eu acho curioso que é um país tão próximo da gente, a gente consome muito pouca cultura deles. Sendo que é um vizinho nosso, assim, né? E tem obras, assim, importantes. Me fez lembrar do Julian Fuchs. Então, um deles é o que você me presenteou, do Julian Fuchs, que é o primeiro livro argentino que eu li, né? A Procura do Romance, essa é a minha primeira dica, então. E o outro é um que é um pouquinho maior, eu não terminei de ler ainda, tô no capítulo 12, é O Passado, do Alan Pauls. Na época que foi um livro que foi muito premiado na época do seu lançamento. Ele até, se eu me lembro bem, no lançamento ele veio para Feira de Paraty, Flip, né? Isso, e foi assim, super requisitado, que é um autor argentino também com muitos fãs aqui no Brasil, o Alan Pauls. Então, trouxe 2 dicas de livros de autores argentinos, também porque recentemente saiu no Netflix uma série que é O Eternauta, que é uma série produzida pelo Netflix, mas toda com profissionais argentinos, com elenco argentino, na Argentina e tudo mais. E o Eternauta é curioso que é uma obra que é muito importante no meio dos quadrinhos, e a gente conhece muito pouco no Brasil, ela demorou muito para ser lançada no Brasil. A primeira vez que é o quadrinho Eternauta que virou série na Netflix agora. E é um quadrinho argentino feito na década de 50, que só foi chegar no Brasil em 2012. E é um exemplo de como a gente consome pouco, às vezes, a cultura de países tão próximos da gente, né? Como a Argentina, por exemplo. E é uma obra super importante que os argentinos conhecem muito, né? E agora uma audiência maior tá tendo a chance de conhecer através da série do Netflix também, que tá excelente. Então também recomendo assistirem a série da Netflix, O Eternauta, e também a procurarem esse quadrinho para ler, o quadrinho O Eternauta, que é um quadrinho de ficção científica muito importante. Ele também figura na lista, é o único quadrinho a figurar na lista de melhores livros de literatura na Argentina. Então, apesar de ser um quadrinho, ele entra como intruso na lista de obras literárias mais importantes da Argentina. E é uma obra super importante, que é uma obra de ficção científica, mas debate problemas reais, assim, faz comentários sobre as ditaduras que a Argentina passou, né, no século passado. E o autor de O Eternauta é um autor muito importante na Argentina, que foi sumido, assim, pela ditadura. Acredita-se, claro, que ele morreu. E até hoje, muitos protestos na Argentina pegam o nome dele e a figura do Eternauta para protestar e fazem a pergunta, né? Onde está Osterheld? Então, é uma obra muito importante que a gente consome pouco aqui, e a gente tem agora uma oportunidade de consumir mais tendo esse primeiro contato através da série Netflix, que está excelente. Então, também recomendo. E recomendo que a gente vá atrás de literatura argentina, que é muito boa, e às vezes a gente tem pouco contato, mesmo sendo um país vizinho. Sim, inclusive, Henrique, ouvindo você falar dessas indicações, né, da Argentina, me lembrou da Pilar Bull, que ela tem uma página, eu vou colocar aqui na descrição, mas se eu não me engano é Verbelatina,
aqui ela traz dicas de muitas escritoras latinas. Então é isso. Participem do Conecta Analice, muito obrigada, viu, pela audiência de vocês. Reitero o convite para vocês encaminharem as dicas, porque é esse olhar mesmo, né? De que o que está perto da gente, seja na avenida, no bairro, na cidade, no país, mas também na literatura sul global. Obrigada, Henrique. Obrigado, Ivone. E até uma próxima. Até a próxima.